Fala, meu povo, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, mais um episódio do Vem Cá, vamos conversar. Hoje, os meus convidados são pessoas muito importantes para mim, no meu dia a dia, na minha semana. São pessoas que a gente sempre fica preocupado com qual é a nossa base. E essas pessoas que estão aqui comigo hoje é minha base. É uma das pessoas que eu pego como exemplo, como família, como casal. São pessoas maravilhosas, pessoas que eu tenho um amor, um carinho, um respeito muito grande. Demorou, tá? Falava tal data, não dá, tal data, não dá, fulano, não dá. Mas chegou o dia. Com vocês, hoje aqui com a gente no Vem Cá, vamos conversar, Lucas e Apoliana. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Por aceitar o convite, né, gente? Já estava aceita há muito Já, tempo. isso, né? Muito já, tempo. isso mesmo. Antes de ser convidado, já estava aceito já. Já estava aceito. Só era uma coisa de ajeitar, Um né? ajuste, né? Isso. É muita coisa, né, Lucas? E aí vem o imprevisto da voz ainda, que quase não sai de novo, né? Não, mas ela vai sair. Em nome de Jesus, hoje tudo Amém. vai entender. Glória Todo a mundo vai entender, porque as pessoas têm que pegar. Gente, o tema de hoje é família. Os desafios da família. Os desafios de você empreender e ter uma família. Então, muita gente vai se identificar hoje. Porque não é revista Veja, não é capa de revista Veja isso não. Lucas? Não mesmo. Lucas, não, eu vou fazer primeiro para primeiras damas. Não, eu vou fazer primeiro para você, porque você vai falar das damas. Não, mas antes deixa eu falar, né? Pode falar. Primeiramente é uma honra a gente estar aqui. Eu vou falar em nome do casal, da minha família, Verdade. como você falou, que nós somos esse exemplo para vocês. Para nós é uma honra muito grande. Eu acho que é o principal, nossa principal função na Terra, né? O que Deus nos pede para fazer dessa forma, não com palavras, nem com vídeos motivacionais, é com a nossa vida mesmo, ser talvez um testemunho para alguém. E eu nunca ouvi ninguém falar isso pra gente assim. Temos muitos amigos e é uma honra para nós sermos essa referência para você. E você sabe que o que eu falei é verdade. Porque antes, quando eu tive o podcast, quando eu falei, cara, eu vou fazer, cara, eu tenho que fazer com a Apoliana mais o Lucas. Sim. Bonitinho. A primeira. Esse Entendeu? aqui é o ID que eu falo. Eu sempre falo muito desse ID, exatamente por isso. Porque pra mim isso é Bíblia, é viver Deus, é viver tudo que Deus ensina, é ir. E é dessa forma que a gente faz o nosso ID, podendo ser esse exemplo. Porque se não é Deus pra ter esse ID... Aí vocês estão entendendo por que eu tinha que trazer eles. Já começaram, tá vendo? Não tem nem 2 minutos, vocês já entenderam. Essa Por quê? perguntar, senão a gente Segura, não para de pega uma falar. xícara aí, pega Entendeu? uma xícara aí com um bom Gente, isso chazinho. aí, deixa eu falar com vocês. Vocês colocam um caderninho, tá? Ninguém vem nesse mundo, eu acho que, tipo assim, ninguém vem nesse mundo para a gente, assim, ser base a 100% de alguém, mas ser exemplos das boas coisas. Não que as pessoas que fazem coisas boas não cometem erros. Exato. De forma Não é? Então, a gente vai falar das dores, vai falar dos erros e vai falar dos acertos. Eu tenho certeza que você vai identificar aí em casa. Lucas, Vamos lá. quem é a Apoliana pra você? Nossa. Essa pergunta é fácil de responder. Quero que fique gravado Fácil? aí, Pode por falar favor. mais alto, tá? Pode. Eu quero ouvir sua voz. Isso Você é quer bom. ouvir? Ela também gosta. É o meu temperamento, amor, eu tenho que ouvir. Então vai lá. Cara, fala. eu falo que é a Mulher Maravilha pra mim, né? Assim, a nossa vida, quando nós nos juntamos, eu falo que ela me garimpou na vida, né? Porque quando a gente começou a ficar, eu tinha uma bicicletinha,
mais nada, dava toquinho de telefone para ela, só é Deus. Era retornar? 3 segundos. 3 segundos. O famoso 3 segundos era Falou a minha você, forma de comunicar. Ela ouvia minha voz por 3 segundos. Sim. Então, assim, só um pouco da história, mas é uma mulher maravilhosa. É junto com ela que eu conquistei tudo na minha vida, literalmente tudo. Como eu falei, quando a gente começou a ficar, era eu e minha bicicletinha e um telefone pré-pago, sem crédito. A gente foi conquistando tudo junto e ela é minha principal referência na parte emocional, espiritual, né, motivacional. É a mulher da minha vida, a mulher que eu desejo, que eu amo, que eu olho para ela todo dia e me apaixono cada vez mais diariamente. A mãe dos meus filhos, um dos principais pontos que me fez apaixonar por ela é essa posição ao educar os filhos, né, que é uma função que nós também vamos falar muito aqui hoje, que não é fácil. Requer, como é que eu posso dizer, atitude, né? Porque assim, não é que é um bicho de 7 cabeças educar os filhos, não é um problema. Nossa, para quem quer ter filho aí, não fico com esse medo, não. Mas requer a atitude de, poxa, eu quero educar. Isso ela faz com perfeição. Enfim, é a mulher da minha vida, como eu falo. Repetindo o que eu comecei falando, é a Mulher Maravilha em todos os pontos aí, né, amor? Que bacana. Olha, ele já falou tanto assim pra você já, Poliana? Só fala. Ele fala diariamente. Lucas Não. Assim, a linguagem dele de amor é a linguagem que eu escuto as moças que eu atendo, por exemplo, as minhas pacientes falarem: eu gostaria de ter um marido que fizesse isso. Eu falo: mas eu tenho. Se identificou aí, Thalita? Eu tenho, mas eu acho que assim, é exatamente isso, né? Quando eu passo, por exemplo, eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu faço mentoria para mulheres. Então, quando eu vou ensinar as mulheres um pouco sobre esse valor, é exatamente isso. Por que que ele fala isso, né? Por que que ele vê isso em mim? Se eu não fosse isso, não existiria. Se eu não me posicionasse verdadeiramente como eu mereço o amor, como eu vejo que eu mereço, que eu tenho esse valor, talvez ele não estaria hoje falando exatamente isso, né? Poliana, quem é o Lucas para você? O Lucas é o meu presente de Deus. É um presente que eu tenho, é meu céu na terra. É isso. Eu falo muito isso, que ele é realmente meu céu na terra. Eu falo assim, porque se tem um jeito de viver céu nessa terra com coisas boas, não é perfeição, né? Sim. A perfeição de uma forma que não há erros. Existem erros e são esses erros que nos levam a ser um casal que está constantemente evoluindo para melhorar, né? Mas se não existisse, se existisse algo perfeito para mim, eu falo que o meu casamento, graças a Deus, ele tem um nível avançado. Ele tem um nível avançado. A gente se comunica bem, sabe? A gente se deseja, a gente namora, a gente brinca, a gente briga, discute, mas não é sem respeito. A gente evolui até nas discussões que nós temos. Eu falo muito com a Thalita que é o seguinte. A Thalita, ela não é sempre, né? A Thalita, ela que quer conversar. E eu sou que falo assim, não, agora não. Vamos ficar bem pra gente conversar e resolver sobre isso. E eu falei com ela no começo do nosso relacionamento. Falei, no dia que a gente brigar por vaidade, pra ver quem tá certo e quem tá errado, a gente vai terminar. No dia que enquanto a gente estiver discutindo pra gente melhorar, não tem ninguém que vai parar a gente. Exatamente. É para melhorar, é para evoluir o tempo inteiro. Entendeu? Então eu sempre falo isso com ela. E graças a Deus. Tem hora que... Esses dias, né, amor? Que a gente já tá com os hormônios, assim, mais... Então, isso é sabedoria. Os famosos dias, né? Os famosos dias de TPM. Assim, o início foi difícil pra gente isso. Até a mulher também se conhecer e entender essa fase da TPM e aceitar, né? Sim. Ela pode entender, mas aceitar já fica diferente. Então, o parceiro, a pessoa que tá do lado dela tem que entender que isso pra mulher... Gente, a gente vive 5 dias no mês, um dia normal. O restante é fase de TPM. Eu tiro base, Poli, porque eu tenho uma sinusite muito
crônica. Então eu tenho sinusite que eu me sinto uma pessoa insuportável. E é ruim, né? Entendeu? É Então, e quando eu tô assim, eu fico calado. Hoje ela já entende, né? Hoje ela fala assim, ó, tá bom. você tá calado. É. E eu sou assim quando ela tá nos dias. Então, isso é você ser companheiro mesmo, né? Acho que isso é o momento da gente ser companheiro. Se for beber água, pode ficar tranquilo, né? Pode beber, ficar tranquilo. Aqui você está em casa. Tá bom, então. Estamos à vontade. Graças a Deus, tá bom. Fala pra mim, como que vocês se conheceram? Como que foi esse... qual foi qual fase da vida que você estava? Então, deixa eu te Poliana, contar. antes Essa de é muito Lucas engraçado. entrar? Eu tava numa fase, assim, de ter saído de um relacionamento péssimo, mas muito doído, muito, de destruir, assim. Emocionalmente, eu tava feridaça. Traz um pouquinho o microfone. E o Lucas tinha namorado uma moça, 5 anos, velho. 5 anos. 5 anos. Eu tive um relacionamento de muitos anos também, de quase 4 anos. Saímos, os dois estavam feridos, né? E é engraçado, olha como que aconteceu. Eu era corretora de imóveis. E eu fui chamada para fazer uma propaganda e ele seria o meu pai. Você acredita? Pode ser até mesmo de se conhecer. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto ele na minha vida. Não, até que se ver, já tinha visto já, mas nada de... Você não deixou perceber, você não foi percebido para ela. Não, eu não tinha percebido ele. Sério, eu nunca tinha visto ele. E foi engraçado que depois nós lembramos disso. Eu falei, gente do céu, tem base uma coisa dessa? Pra ser o meu pai. Ele seria o meu marido na propaganda. E na época eu não quis. Falei, não vai dar certo esse trem e tal, relacionamento. Você não quis? Você não rolou a propaganda? A ex-namorada dele não ia deixar. Não é nem que não ia deixar. Eu falei, eu vou evitar isso aqui. Vamos evitar. Falar a verdade. Mas é isso mesmo. Eu gosto de antecipar os problemas. Parece que ela era naquela época, naquela estação que tava lá com ele, ela era uma moça mais ciumenta. Sim. 2 novos e tal. E aí parece que ia ter algum atrito. Eu não sabia, depois que ele me contou. Sim. E aí a propaganda, então, não saiu ele sendo meu par, não. Mas virou meu par da vida. Que isso, cara. Mas a pergunta é quando você me conheceu. Você foi então, agora... Mas eu te conheci, foi aí. A pergunta exata, verdade, quando me foi conheceu, quando a gente, foi aí. de fato, mas interagiu, quando né? nós tivemos o primeiro beijo... Tá bom, desculpa. Tá? Eu achei que eu era seu tá ajudante. Quando foi o primeiro beijo, foi numa festa de aniversário de uma amiga em comum naquela época ela era uma amiga em comum, aí nós estávamos numa boate. Na época eu não era nada, na verdade, religiosamente falando. Sim. Mas eu fazia, como é que chama? Esse negócio antes do carnaval, depois do carnaval, quaresma. Eu fazia a quarentena. Uhum. É quarentena não. Quaresma. Quarentena. Isso Quaresma. Eu fazia e eu tava na época sem beber. Sim. Então eu cheguei na boate e falei assim, vou ficar aqui com você, com as meninas lá e tal. E aí ele tava lá com um amigo dele. Aí uma tia minha falou, não, por que você não beija o Lucas? Não, velho, não quero beijar ninguém, não sei quem e tal. E aí nós trevamos lá. Não quero mais quis, né? E você, Lucas, qual era o momento da sua vida quando vocês se conheceram? Então, como eu falei, né, no início, eu tava... Eu não lembro o ano exato, assim, mas eu tinha poucos anos de corretagem, mas já estava atuando já há algum tempo. Uhum. E eu já tinha visto ela na prefeitura, quando eu trabalhei na prefeitura há muitos anos, ela ia lá resolver algumas coisas, eu já dava aquela viradinha de pescoço, sabe? Ué. Mas nunca rendia nada, não. Aí nos conhecemos nesse momento dessa questão da divulgação que o pessoal convidou a gente para fazer, que eu optei por deixa quieto, e depois fomos tendo um pouco mais de contato profissional até esse dia desse aniversário dessa amiga nossa aí. Sim. Aí eu recebi a indicação, né, da tia, falei, tá ali à toa. Tá ali à toa, pô. Eu tava tranquilo, entendeu? Não tava muito preocupado, mas rolou a indicação. Eu tinha acabado de chegar de Salvador. Eu não tava bonita, não. Tava morena, linda, que trem todo, cabelo dourado, bonita e tal. Recém-chegado de Salvador. Recém-chegado de Salvador. Mas aí eu tava num momento mais de boa. Não tava muito ninguém de azaração nem nada. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Sim. Ele também tinha acabado de sair.
Então, tipo assim, a gente tava querendo, vamos nos curtir, né? Tá tudo vocês certo. mais conversaram do que Do que tudo. ficar de mesmo, do que ficar. Foi Aí isso, nós ficamos foi dessa isso. vez, depois do aniversário dessa mesma moça, depois da boate, teve aniversário na casa dela. E aí nós ficamos de novo. Não, Aí naquele foi dia nós indo. não ficamos, né? Aí foi indo. Hã? Naquele dia nós não ficamos, não. Não lembro. ficamos né, nesse dia. No dia do aniversário. No dia do aniversário, não ficamos. No dia da festa, na casa dela. No dia do aniversário, na boate, sim. Aí na outra semana que tinha aniversário na casa dela, não ficamos. Sim. Mas aí depois nós ficamos de novo. E aí pronto. Com 3 meses, nós nos unimos. É mesmo? Uhum. 3 meses Tempo a gente tava recorde. morando junto, né? Já, tava morando junto já. 3 meses a gente 3 tava meses, morando 3 meses. junto, irmão. Eu falei com meu pai assim. Morando. Eu falei, Eu falo assim, é questão de Deus. Você para pra analisar, somente Deus, assim, pra explicar essa ação. Foi uma coisa muito... um caminho muito aberto por Deus. Que na lógica, na razão do humano, você parar pra pensar no que você tem, no que você planeja de ter no seu futuro, assim, racional, você fala, não. Qual foi o ponto de você, não, a gente vai morar junto? Cara, a Polly na época tava tendo uns estresse junto com a mãe dela, coisa de mulher, né? Que é casa de a mãe, mas são 4 filhas, né? Então 5 mulheres juntas, TPM demais envolvida. Uhum. E ela já tava meio que, não tava num momento muito legal. Aí ela começou a falar de querer morar sozinha e tal. Aí eu fui e soltei essa, então vou morar junto. Ela, uai, sério? Sério. E homem que é homem tem que ter palavra, Aí né? depois você foi pra casa, o que eu fiz? Depois que eu pensei, falei, cara... não, tia, mas Tá bom, vambora. Mas foi tudo muito rápido. eu não era essa moça de tipo assim, nossa, eu tô querendo casar aqui. Não. Uhum. Ele falou, sério? Mas eu não fiz sério. Nossa, sério? Aí eu falei, Não foi nada... sério? Ai, tipo meu assim, sonho, nó- pedido de casamento, de não. chorar. Eu tava querendo, era a minha independência. Eu queria sair de casa. Eu já estava com uma ideia fixa, eu vou sair de casa. Eu Sim. quero ser independente. Tinha pouco tempo que eu tava... O primeiro trabalho, na verdade, que eu tive foi na área da corretagem. Uhum. E naquela época, há 15 anos atrás... Não, mais de 15 anos, na verdade, né? Mas Mais de 15 anos atrás, financeiramente, ela me deu um retorno muito legal. Uhum. Então, quando eu vi que eu estava no 3º mês, eu estava tendo retorno legal, eu falei, você quer saber, eu vou sair fora da casa dos meus pais. Uhum. Mas isso veio por causa de uma outra situação também, né? Uhum. Devido a esse relacionamento que Sim. eu tive e tal. Então, isso veio por causa de uma outra situação. E essa situação, ela foi propulsora para eu falar assim, eu não quero saber de ficar na casa dos meus pais, aqui não vai dar. Sim. Não é porque os meus pais eram terríveis, não, porque Uhum. chega um momento. Não, sim, eu chega um queria momento meu que a gente quer a liberdade e Isso, você... eu queria crescer. Você queria. também no momento que você estava com o Lucas, não, lógico, você queria morar sozinho, mas com o momento também, você conhecendo uma pessoa, você quer ter mais liberdade. Nossa, demais. Entendeu? Você não quer que ficar... Onde você vai? Mas você vai voltar? É, Entendeu? Então, realmente... Então, foi esse time. O Foi começo foi esse. dessa jornada de morar junto. E o momento que a atitude entrou um pouco na minha vida é muito isso da Poliana que eu falei, né? Dessa questão de ter atitude para educar o filho, atitude para se posicionar. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Quem me conhece sabe, eu sou tranquilão e tal. Uhum. E na minha adolescência eu era até demais. Uhum. Tudo tava bom, Uhum. né? Então esse desafio veio, tipo assim, ela já era uma mulher mais decidida, né? De eu quero mudar, eu vou morar sozinha e tal. Deus no momento botou na minha cabeça de querer participar disso, e é ele mesmo, literalmente ele. E quando vocês começaram a morar junto, como é que foi os choques? Tiago, a gente não tinha nada, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha Nada, nada. cara. Que eu Alugamos avisei uma pro casa, a meu gente pai. tinha uma cama, na verdade. Era a só cama, só a cama que você tinha me dado de aniversário. Eu né? dei uma cama de presente de aniversário pra ela e só tinha a cama. Era uma cama queen. Fomos alugar a casa sem. Depois pra pensar, poxa, mas nós não temos fogão, não temos televisão, Nada. não temos nada. Mas ó pra você ver que interessante. Vocês queriam vocês. Isso. E a Não, gente porque queria tem ir muita atrás gente desse sonho, né? Que se prende É. nisso. Cara, mas como que eu vou porque eu não tenho uma geladeira? Exato. Como que a pessoa não dá o start da vida dela? A pessoa ela não move a vida dela por situações que ela mesma cria. Ah, eu não vou por causa disso. Ah, eu não vou por causa disso. Sempre tem um porquê de não fazer. Sim. Né? E se você deixar, você sempre vai ter um motivo para não.
Sempre vai ter um motivo. Uhum. Se agir só pela razão, 100% pela Aí razão. não tinha nada, vocês Não começaram. O jovem, ele é mais impulsivo, né? Sim. Hormonalmente, então, ele é desequilibrado. Quando vocês se uniram, foram morar junto, cada um tava com quantos anos? Vixe, Tava com... eu tava com 23, 23. 15 anos. Eu tava com 27. 27 para 28 anos. Cara, Eu sou quase 5 mais velho que ele. ok. É isso mesmo. 23 anos. Isso. 23 Muito anos, irmão. novo. 23 Ele era, anos. ele era menino. Eu não tinha- posso falar muito não, que meu bebê, a Thalitinha, foi morar comigo, você Mas tinha... mas a mulher, ela é mais madura. É, isso mesmo. A gente já nasce já com esse propósito de ser mais maduro. Nós já somos criados para isso. Pra resolver, né? responsáveis. Então, E como é que foi? Como é que foi os primeiros dias? Porque, tipo assim, morar junto é tudo lindo, mesmo maravilhoso. a Juju que Nossa. tá aqui, porque se eu falar como é que foi os primeiros dias, Foi tenso. Foi tenso. foi Mas tenso no sentido Não, de foi bom, loucura. Não foi É, tenso, não. bom demais. Hoje, Mas, ó, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. ele sempre toma proibido parte. para Ele sempre menores, falou, proibido Senão para depois no menores. meio do caminho ela não deixa eu entrar, não. Vai, fala, Lucas. Fala pra mim. Cara, eu acho assim, a chave principal do sucesso de um relacionamento tá nesses primeiros anos, vamos dizer assim. Né? Porque Sim. não é uma coisa é o namoro. Uma coisa é você ficar, você namorar, você namora, você mora na casa dos seus pais, ela mora nas casas dos pais dela. É tudo mais fácil, você vai ali, sai pra jantar, cada um vai dormir na sua casa. Sim. Tá tudo tranquilo, ela não vê você roncando, não vê porcaria sua jogando a toalha no chão, não vê Uhum. nada. Quando você passa a morar junto, a conversa muda. Ali é a intimidade dos dois que se juntam, que não se conheciam, que a verdade é, só se conhece quando mora dia a dia, Sim. né? Aí você tem que ir ajustando tudo isso. E sempre tem os choques, Uhum. né? Qual que foi os primeiros choques? Teve algum choque nesse primeiro ano que você falou assim, não dá. Eu Nossa, prefiro ir pra... vários. Teve? Nós só somos o que somos hoje, porque nós tivemos muito arranca-rabo. E faz É parte, irmão, faz bastante. parte. Eu tive coisas que ela fazia que eu não gostava, e ela com certeza era teve ferida, várias que Thiago. não gostava que eu fazia. Pessoas feridas ferem. Eu era extremamente ferida moralmente. Também. Muito ferida. Também. Então eu não acreditava de jeito nenhum. É aquilo que eu te falei. Eu fui no. É claro que a gente sabe que Deus não faz nada, né, sem um propósito. Mas se eu parar e pensar assim, ó, se eu faria isso, se eu soubesse que isso ia acontecer, que eu teria um casamento desse, maravilhoso. Uhum. Mas naquele tempo, eu deveria ter pensado, poxa, porque evitaria dores. Refletindo, não, são as dores que fizeram nós chegarmos até aqui. Sim. Ok, mas teve dor demais. Teve muitas dores. Teve um momento... Teve várias separações. Teve várias processo, separações. É mesmo? Mas eram Muitas. coisas muito rápidas. Assim. Tá vendo? É o que eu falo. Às vezes as pessoas olham e o que você se transforma, a pessoa só vê o que você é. Não como que foi sua transformação, como que foi seu processo. Exatamente. As dores do seu processo. E quem, tipo assim, eu que conheço você, nunca imaginei que eu pensei, que assim, ó, teve separação? Não, não. Assim, eu e a Thalita, a gente vai fazer 5 anos, entre idas e vindas, Pois vai fazer é. 6 anos, né, amor? E entre idas e vindas, a gente teve uma separação, né? E nunca teve a conversa de... Depois que a gente voltou, nunca teve a conversa, tipo assim, vou ali. Nunca teve, entendeu? Mas no caso, por exemplo, eu não conheço uma pessoa que seja tão de boa igual o Lucas. Talvez o João. O João e o Lucas são os dois caras que eu penso que são mais tranquilos na vida. Uhum. Então, até o jeito tranquilo que ele tinha já me irritava. Tá vendo, Entende? Thalita, que não é só Tá você? vendo, né? Me irritava. Porque, por exemplo, ele queria discutir relação. Eu falei, quer discutir bosta nenhuma, não, sou. Eu não quero discutir nada. Eu era agressiva. Sim. Eu não era tranquila, eu era uma pessoa agressiva. E qual que foi o ponto que o Lucas me falou uma vez que teve uma pessoa, como é que é, Lucas? Que uma pessoa chegou pra você e falou, cara, você pode fazer de tudo na sua vida, mas pra ter sucesso, nunca separe a sua mulher. Cara, essa história é legal demais. Foi um A gente cliente conversa meu- muito, Leandro. Tá vendo? Isso é bom. Assim, Como que foi isso? eu tava assinando um contrato lá em Belo Horizonte, na casa de um casal, um pessoal muito bacana. E depois de assinar o contrato, eles me chamaram no quarto. Vem aqui, eu preciso conversar um negócio com você. Tá, vamos lá. Cheguei lá.
Ele estava com uma Bíblia, que tá lá em casa até hoje, né? Eu tenho Apologética. com ela. Uma Bíblia bonita e tal. Aqui, ó. Olhou dentro do meu olho, me deu a Bíblia de presente, falou assim, olha, aconteça o que acontecer, não se separe. Desse jeito. Falou só isso. Tá aqui, é uma dedicatória. Foi um prazer te conhecer. Obrigado pelo lote que a gente comprou. Blá, blá, blá. Assunto encerrado. E todas as ocasiões dali pra frente, que tinha às vezes um estresse nosso, aquilo vinha na minha cabeça na hora. Eu falei assim, bicho, não quero mais, não aguento mais, não tenho essa tolerância. O que eu pensava em, tipo, chega... Eu ouvi a voz do cara, literalmente. Aconteça o que acontecer, não separe que Deus está com você. Vê como é que Deus age? Como é que É assim, perfeito. a coisa... As coisas acontecem antes de acontecer. Antes de for chegar o negócio. Sim. E isso vira até uma briga teológica. Arminianismo contra calvinismo. Porque eu acredito muito que já tá. Uhum. Já estava rolando tudo aquilo que Deus já tinha de propósito no que ele tinha na nossa vida. Isso que o Lucas fala, a gente pode contar várias coisas que aconteceram, que foram milagres de Deus mesmo pra gente estar até hoje juntos. E tinha um ponto que eu acho que é essencial. Mesmo que nós tivéssemos alguma briga, que nos feríssemos, a gente era legal juntos, sabe? Era legal. Dava certo. Dava Você certo. fala assim, isso A aqui- gente dava certo juntos. Isso aqui dá certo. A gente conseguia se unir e ser uma coisa bem bacana. Cara, eu vejo que hoje vocês falam muito de Deus. Qual foi o momento da vida de vocês que Deus realmente assim entrou na vida de vocês? Ou cada um já tinha isso antes de vir para o relacionamento? Como que foi esse impacto? Eu falo, Você pode falar, né? falo bem, falo muito bem. Sem tossir, por favor. Então, O público tá aguentando mais sua tosse. tem vários tempos, né? Tem um deles que marca muito para mim na questão de uma cirurgia plástica que nós passamos. Eu fui conhecer um milagre muito forte de Deus nessa época, em que eu quase tive que retirar um lado do meu seio, eu ia ficar sem mesmo. Foi uma cirurgia plástica muito sofrida para mim, Uhum. e quase detonou com o nosso casamento de novo. Foi. Eu entrei numa depressão e eu tive um outro marco, que foi antes disso, que foi quando eu quase perdi o meu João. Uhum. E aí, emocionada. Não, tem que ser. Se não chorar aqui, não E vale. aí eu o que sofria muito, muito, muito. E eu hoje olhei no chão, eu deitei igual um feto. Falei, Deus, eu não dou conta mais. Eu não dava conta. Era muita dor, muita dor. E eu fechei o olho, é como se eu tivesse adormecido. E eu vi nitidamente 2 asas enormes me pegando no colo. Como se dissesse, olha, eu tô aqui. Não desiste, eu tô aqui. E aí, é como se eu tivesse que tomar uma decisão. Pô, preciso mudar. Eu não vou ficar sofrendo mais com isso. Eu preciso tomar atitude. Só eu que posso tomar essa atitude. Deus tá comigo. Esses 2 pontos na minha vida me fizeram conhecer a Deus como quase nenhum mais na minha história. Então, esses 2 pontos é que hoje eu falo que são os divisores de águas da minha casa. Sim. Essa dor com o João e essa cirurgia, sem contar o nosso relacionamento também, que teve vários outros pontos, mas esse, eu ver nitidamente essas 2 asas brancas me pegando no colo, foi nítido assim, sabe? Foi maravilhoso. Uma sensação indescritível. Cara, você falando aqui, o Sérgio estava aqui mais cedo e a gente estava com o pastor e você falou uma coisa que ele falou que aconteceu com ele também, aconteceu comigo também, e a mesma frase. Quando a gente chega para Deus e fala, gente, eu não aguento mais. E ele falou, Thiago, não tem pai nesse mundo que não vai agir se você falar isso. Quando você chega nesse ponto com Deus de falar, eu não aguento mais. É aquele rasgar as vestes. Eu não vou mesmo. suportar isso aqui. Acho
Eu vou até perguntar para eu sempre falo muito aqui, eu sempre isso aqui eu falo que isso não é o meu projeto, meu podcast não é projeto meu, é projeto dele para mim. Amém. Entendeu? E a maioria das histórias sempre vem nesse ponto, tipo, da pessoa não aguentar mais. Entendeu? E aí Deus chegar e falar assim: peraí que eu vou te mostrar. Quem sou eu? O Como que ele que eu faz? posso fazer? Eu lembro direitinho o lugar que eu tava, na casa que eu tava, a forma que foi. Eu tava sozinha em casa, a gente morava naquela casa do Bela Vista. Foi muito mágico, foi muito lindo. E ali me fez mais uma vez tomar uma atitude. E aí eu queria conhecer esse Deus. Eu falava, eu quero conhecer. E aí quando aconteceu esse caso da cirurgia plástica, que foi outro divisor pra gente, foi mais um desses divisores, eu falei, eu preciso conhecer. Eu quero conhecer esses milagres, eu quero conhecer a Deus. E aí eu comecei a entrar, comecei a estudar, fui para seminário, fui para faculdade de teologia e fui conhecendo. Ah, então você fez faculdade de teologia? Eu fiz 2 anos de seminário teológico. 1 ano eu fiz no Koinonia, lá na Getsemane. Fiz um ano ou 2 aqui e 1 ano lá. Eu até me esqueci, mas foram quase 8 anos só em estudo teológico. E aí depois eu fui para a faculdade fazer um bacharelado. Ô Lucas, nessas cenas, como que você suportou vendo ela passando por isso? E como que foi o seu contato com Deus também nesse momento? Também, principalmente no ponto da cirurgia, né? Que ela principalmente estava num momento emocional muito conturbado na época. Inclusive a cirurgia era uma coisa que ela queria fazer naquele período, que ela tinha um sonho de fazer. Então a gente juntou o que tinha e o que não tinha para conseguir fazer essa cirurgia. Conseguimos fazer, né? E no processo de recuperação da cirurgia dela, uma mama não cicatrizava, né? Ela deu uma bactéria. Uma das mamas deu bactéria. Deu uma rejeição. E né? abriu um buraco desse tamanho na minha barriga. É. E só saía seroma. E nada fechava. Não fechava de jeito nenhum. Aí deu essa rejeição, assim, vamos até resumir, porque também tem muitos Nossa, dias, né, onde a gente Uhum. ia no médico, o médico, tipo assim, olha, não tá cicatrizando e tal. E a irmã da Polly é de muita oração, né? Ela já estava já como evangélica, daquelas fervorosa mesmo, de oração, até hoje ela é. E ela não aceitava, a gente ia nas consultas, eu e ela passou aí depois que ela estava percebendo o problema, e ela falava, não aceito. E eu me lembro de conversar com a minha mãe, tipo assim, meu casamento já estava bem fragilizado de todo esse processo de início de casamento, desse momento conturbado emocional dela, e eu também com o meu emocional do lado. Eu falava, mãe, tá dando rejeição aqui, ela teria que ficar, acho que 6 meses, ela ia ter que retirar uma prótese e ficar 6 meses só com uma mama e a outra sem prótese, tratando. Assim, ela já tava um caco emocional, vamos dizer assim, nosso casamento bem conturbado. É por causa do buraco, porque o primeiro erro que deu nessa cirurgia plástica foi o seguinte, só para na hora que passar, o pessoal entender, né? A cirurgia plástica, eu não tinha, na verdade, hoje, porque eu sou da área, eu sei. Eu não tinha que fazer uma abdominoplastia, eu não tinha pele na minha barriga. Eu queria eliminar gordura. Eu não era uma menina que tinha barriga, eu queria tirar aquela barriga da minha segunda gestação. Aquilo eu tinha que fazer uma atividade física e me alimentar direito e ok. Ele fez uma abdominoplastia. No 7º dia, naquela época, isso tem 11 anos... Naquela época, você ficava ainda, não sei se hoje ficava 7 dias ali curvadinho andando, e depois que levantava. Foi a conta de eu levantar, minha barriga foi pá, acabou. Um buraco desse tamanho não fechava por nada. Eu usava calça jeans, ficava um buraco. Eu fiquei com 2 bumbuns assim no abdômen e um buraco, mas porque ficou inchado. Isso você... Aí beleza. E eu tinha retirado tecido mamário, porque eu tinha muito seio, eu queria tirar, tirei 2 vezes. Na segunda, eu incluí uma prótese. Deu uma bactéria. Então, assim, o cara de todo jeito... O cara não, né? Aquilo de todo jeito deu errado, deu uma treta. E foi através dessa treta que aconteceu o milagre. Aí, milagre de novo aconteceu. Aí, na época, continuando aqui,
Eu falava isso com minha mãe, né? Poxa, mãe, eu não sei o que vai acontecer com o meu casamento. A Polly tá tendo rejeição aqui, vai ter que arrancar e tal, expliquei tudo pra ela. Ela, não, meu filho, que situação. E a minha cunhada falando, não aceito, nós vamos orar. Ela ia lá pra casa e orava, chorava orando. E eu ficava olhando aquilo. A gente sempre teve Deus na nossa vida. Minha família foi muito católica, mas meu pai e minha mãe não foram muito praticantes, assim, de ir à igreja. Então, assim, a gente sempre amou muito a Deus, mas um pouco distante do conhecimento da palavra em si. Então, observando isso, aí teve um dia que nós voltamos, depois de tantas consultas e orações da minha cunhada, a gente chegou lá, o médico já era, inclusive, a última consulta para marcar a cirurgia de retirada. Uhum. Aí o médico falou, cara, não tem nada, acabou. Sumiu. Tá curado. Sumiu. Ele não explicou, ele falou assim, de fato, vocês têm que agradecer muito a esse Deus aí. Assim, tava marcado, no Life Center eu tava indo tirar o pé. Desse jeito, ele falou assim mesmo. Assim. Milagre. Quem explica? Ninguém explica Deus. Eu gosto de riqueza de detalhe. Da saída desse hospital até você chegar em casa, como que foi? Cara, foi uma coisa assim, o quê? Nossa, tá vendo? Nossa, aí só choro. Só choro, agradecimento, Você tava choro do de lado dela, gratidão. Tava. E assim, e Deus tinha, ele parece que ele falou assim, eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa treta, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra esses aí, incrédulos. Que apesar de ter passado várias experiências, mesmo quando eu não era supostamente da religião cristã, Sim. eu já tive experiências com Deus. Deus falava muito comigo através de sonhos, e várias vezes, várias. Bom, e aí tava eu, o Lucas e mamãe. A minha irmã já era uma mulher de fé. Não que nós não tínhamos fé naquela época. Mas o dela estava mais inabalável. É porque ela tava como eles dizem, de uma forma, dentro da religião da igreja cristã, eles falam que é o primeiro amor. E ela tava fervorosa, assim, nesse primeiro amor. Ela vive isso até hoje, graças a Deus. Muito bonitinho. Eu vi esses dias. Então, ela, assim, ela orando. E aí, tava lá os três para poder ver o milagre Mas a de Deus. nossa confiança naquele momento não tava 100% em Deus igual para ela estava. A gente tava nos remédios, no médico. E não é porque vocês não acreditam, porque infelizmente a gente é ser humano e a gente tem as nossas fraquezas. E Deus, ele faz isso com a gente. Ele, às vezes, você, por mais que você quer alimentar dele todo dia, tem dia que tá ali fraco, aí ele vem. Exato. Ele dá essa injeçãozinha pra gente, né? Peraí que eu vou te provar. Cara, que aí... Essa foi uma das aprovações, assim, esse momento que você teve com Deus, assim, que você falou, cara, isso aqui deu uma unida a mais na gente. Foi isso, Lucas. Teve um outro momento também já de... um desses momentos de separação, que pra mim era o principal... Eu tava bem decidido nesse dia, que foi... Só te perguntar, nesses momentos seus de separação, quem chegava e falava, não, eu não quero, quem sempre tentava dar um jeito de continuar? Eu. Era o Lucas que dava um jeito de continuar. Mas porque também sempre me vinha aquela conversa com o cara. Sempre. Não só a minha vontade de continuar, mas... Eu sempre que me dava uma raiva maior, isso vinha na minha cabeça, cara. E assim, quando você passa a confiar e acreditar em Deus na palavra, de uma forma inabalável, assim, né? Isso não tem como você não relevar. Você baixa a cabeça e fala, meu Deus, pelo amor de Deus, de novo isso tem na minha cabeça. E lembra que o Lucas é infinitamente mais legal do que eu, muito mais legal, mais paciente. Eu sempre não quero. Ferida, eu não acreditava que alguém pudesse me amar. A Polly ela veio muito ferida desse outro relacionamento. Por mais que tudo que aconteceu, você amava muito, mas você não conseguia receber? Não, era isso? Não conseguia receber. Eu não aceitava. Ela veio mudar isso de uns anos pra cá, tá? Nós estamos com um pouco mais de 15 anos juntos, e um pouco pra cá que ela já
Cara, Relaxou. É muito impressionante. Eu falo porque é o seguinte. Eu vivi um relacionamento com uma pessoa muito machucada. E por mais que a gente queira entender, chega uma hora que não dá. Não dá. E aí vem a Thalita, que não tinha experiência em relacionamentos. E foi criada dentro do berço cristão. Não, ótimo, né? Ela vem uma folha em branco, com uma fé, com amor e tal. E delícia. Aí, cara, coisa que tipo assim, você, Lucas, no momento, você fala, cara, deixa eu colocar isso aqui na sua cabeça. Isso aqui que você tá pensando não é, porque quando você lidar com uma pessoa muito machucada, a pessoa tem as próprias convicções. Por mais que você fale com ela assim, cara, eu não vou fazer isso. Cara, não é desse jeito. Eu não aceitava, Thiago. A pessoa não aceita. Não aceitava. Porque pra ela, todo mundo vai fazer a mesma coisa que o último. Exatamente. Que o anterior. E aí, às vezes, aí eu vinha conversar com a Thalita, não tinha isso. Eu falei assim, ó, isso. E eu via na Thalita uma admiração. Cara, esse cara é muito inteligente. Cara, esse cara quer me ajudar. Cara, isso. E nisso só pesava mais a minha responsabilidade. Entendeu? Porque, tipo assim, cara, beleza. Eu tô com uma pessoa, eu falo que a Thalita é um ouro. Hoje, se eu largar ela, eu sei que eu não vou ter outra igual. Vou falar com você igual o Lucas sempre falou, nunca falho largar ou separar. Não existe não existe. Ela fala isso. Não existe Filho, separar. não existe a gente terminar. Entendeu? Aí vai só na morte. Exato. Então, tipo assim, quando a gente lidar com pessoas que é muito machucado, a gente tem que ter muita tranquilidade. E eu não vim de um relacionamento machucado, apenas esse em questão. Sim. Então, eu vim de uma sucessão de relacionamentos machucados. E aí, quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, eu fui entendendo o quanto eu tinha de crenças realmente limitantes. Eu nem gosto de ficar usando esse termo, crença limitante, porque ela ficou tão banalizada. Sim. Mas eu tinha tanta rejeição, sabe? Eu era tão desacreditada de mim que eu formei uma armadura para que ninguém me ferisse. Então, eu não aceitava, falou comigo, ou fez algo que não é do jeito que eu queria, racha fora. Lucas, meu negócio era assim. Você falou aí agora que tem pouco tempo que essa casca, essa armadura foi retirada. Como que você conseguiu? Me fala, meu filho, que eu vou anotar aqui. Entendeu? Essa receita é... Cara, eu não tenho isso, mas eu vou até a morte, né, amor? Então, se chegar um período, eu já tenho anotado o que eu tenho que fazer. Já sabe o que faz. Meu irmão, assim, o homem, eu tenho muito isso pra mim, assim. O primeiro passo do sucesso do casamento, assim, pro homem, na minha visão, na nossa responsabilidade, é entender que a nossa mulher tem que ser a sua melhor amiga, tem que ser a pessoa que você vai celebrar, que você vai sofrer, que você vai desabafar. Eu vejo muitas pessoas que às vezes têm um casamento, mas o desabafo, a comemoração, todos os momentos são com outras pessoas fora, em roda de amigos, com a família, com os pais, com o irmão, com a irmã, e não está dentro de casa. Então, quando você coloca isso como principal, o ponto central da sua vida, a partir daí, isso é a prioridade. Ponto, tá aí. Aqui que eu celebro, que eu comemoro, que eu sofro. Primeiro passo. Segundo ponto, esse momento que eu ouvi de Deus, não separe de forma alguma. Eu sempre fui uma pessoa de gostar de diálogo, até porque no meu trabalho requer isso, né? De conversar o tempo inteiro, de entender, de ouvir. Aí você fala, escuta, um diálogo bem tratado. E ela na época não era, então ela não aceitava o diálogo. Nossa, eu tinha pavor de discutir relação. Aí eu tentava conversar e nunca dava, mas eu insistia. E Deus presente na nossa vida, com esse conselho que eu recebi, eu passo ele para frente. Para todo mundo, aconteça o que acontecer. Você que está ouvindo aí, não se separe. Eu estou passando para frente. Aí, ó.
Chegou o momento. Para muita gente, né? Ele é individual claro, o gente, conselho. porque senão, se a gente fala uma coisa tão importante dessa e se pegar e se pensar da forma que hoje a mulher é tratada, ou até o homem, eles falam muito da mulher ser maltratada, mas ninguém fala do cara que é maltratado, sabe? Sim. E eu conheço mulheres que batem nos maridos, jogam as coisas, desrespeito total com o marido. Então, assim, claro que quando estamos falando sobre esse tipo de relacionamento, cara, já é fracassado, né? Então, assim, essa falta de respeito aí, graças a Deus, de agredir um ao outro, nunca passamos. Graças a Deus. E eu acho que isso se Não. perde a partir do momento onde você considera o seu companheiro, sua companheira, a sua base, a sua referência, né? A partir do momento que você coloca a sua esposa como melhor amigo e o seu marido como melhor amigo, a sua tolerância nos seus piores momentos vai começando a aumentar um pouco. Sim. Né? Se você tem uma pessoa de fora como o seu desabafo, como o seu ponto de carinho, de alegria, se a sua alegria está em festejar uma conquista numa roda de boteco com os amigos e a sua esposa em casa, essa tolerância nesses momentos não vai existir. Qualquer crise que tiver vai separar. Porque casamento, até você conseguir, igual eu falei, tem poucos anos que eu consegui quebrar essa casca. Todo casamento tem isso. É igual eu falei, você pega duas pessoas ali, bota dentro de uma gaiola e pronto. Vai aí. Se entendam, se encaixem, se adaptem. Se você não tem essa pessoa como a sua melhor, o seu ponto de equilíbrio e de alegria, tá errado. A Poliana falou um negócio ali que eu já errei muito com mulher, sabe, Poliana? De traição, sabe? De muita coisa, termo financeiro, tudo, sabe? E eu sempre pensei que isso ia ser meu karma. Eu sempre olhava aqueles velhinhos na praça e falava, cara, eu acho que pode ser meu futuro. É como que você já visualizava isso, né? Eu tipo assim... É um detalhe importante, porque eu nunca visualizei que eu teria um casamento fracassado. Eu sempre me vi casada com uma família e feliz. Sabe aquela propaganda da Claybon, da Doriana? Sempre vi que eu seria feliz. Cara, e você foi o contrário. Mas porque é o que eu falo. Eu sempre vi que eu que era fazer a cagada. Minha mãe fala comigo, Thiago, você nunca teve uma mulher ruim na sua vida. Você só teve mulher boa. E realmente, todas as mulheres que eu me relacionei na minha vida são todas pessoas espetaculares. Entendeu? Cada uma que aconteceu por uma situação, por um término. Só que eu tive mulheres espetaculares na minha vida. A mãe da minha filha, a gente tem as nossas diferenças, mas é uma pessoa, assim, extremamente responsável com a minha filha. É extremamente amorosa. Entendeu? A gente briga até, às vezes, quem dá mais amor. Ela é mais pulso firme. E eu sou a pessoa que... E esses dias mesmo ela me ligou, eu falei, não acredito que você vai conversar com a Ana Lu de novo, você não vai gritar. Aí eu falei assim, não, vamos entender o que tá acontecendo. Não adianta. Faz ela no podcast. O que você... Olha, Faz um podcast desse de diálogo. Vai ser um amor. Não esquece que ele era legal. Não, mas a mãe da minha falei de filha... trazer a sua filha. A minha filha? Tá. Não, a minha filha... Não, mas você pode trazer ela também, né? Não, a mãe da minha filha... Eu acho que uma maturidade tão grande quando a pessoa rompe um relacionamento e entende. Eu rompi com você, não com a minha filha. E ter uma convivência boa. Hoje a gente consegue conversar. Hoje legal. A gente tem... Mas teve as dores, já né? teve as dores, pra chegar entendeu? nesse processo. Tem muita coisa que... mas eu vou fazer um podcast com a Ana Lu, eu vou fazer um podcast com a Juju. Eu já falei com ela. Vamos fazer um kids aqui. Kids, né? Que Juju não é mais kids, né, gente? É kids. Kids ainda. Cara, e voltando, vocês sempre sonharam, então, estar do jeito que você está hoje? Sempre. Você acredita? Do jeito que vocês Ficou estão melhor. hoje...
Vou te falar, Você sonhar, parece você até sonhar. bobagem. Ai, nossa, tá muito melhor do que um dia eu sonhei. Mas é verdade. Tá Mas é melhor. gostoso, cara. É gostoso. É, É muito bom. é o que eu, A gente se diverte muito é, eu, juntos, né? eu falo que, tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia ter um relacionamento do jeito que eu tenho. Pois é, tá vendo? É gostoso, não é? Eu já não tinha essa visão de, no futuro eu vou estar assim assado, vou ter tal coisa. Não, eu não tinha isso. Mas eu não falo, né, nem termos materiais. Mas Não, o então, O relacionamento. viver é legal. O viver é legal. Não, assim, eu ia estar A gente ali. é legal, sabe? É legal. Não, a gente é legal junto. Meus amigos falam comigo, Thiago, se você casar com a Thalita, você não casa com mais ninguém, não, filho. Meus amigos falam, E cara. sinceramente linda, né? É linda. Bonita. Eu deixei mais bonitinha, né? Eu deixei mais linda. Né? Mas tipo assim, o relacionamento que eu tenho, eu tô vendo vocês falando, eu falei, cara, eu passei por isso tudo que vocês passaram com outras pessoas, entendeu? Eu encontrei uma pessoa que Deus colocou na minha vida pra, tipo assim, Thiago, agora você vai quietar, filho. Agora você não vai precisar Depois eu vou fazer um podcast com você. Você aprontava tanto assim. É muito. Tem uma cara de bonzinho. Melhor não, hein? Melhor Não é não. possível, Esse podcast dá proibido. Eu- Você tem eu cara não- de eu bonzinho, não- Thiago. Eu não me orgulho. Eu não me orgulho das coisas que eu fiz com as pessoas que eu Mas relacionei. aqui. A mãe da minha filha, não. A mãe da minha filha foi muito certa. Pronto. Legal. Entendeu? A mãe Já da tava numa minha outra filha- fase. Né? Porque aquilo ali eu sonhava. Mas, tipo assim, com as outras pessoas, eu queria ver o olhinho brilhando. Enquanto eu via o olhinho brilhando apaixonado e saber que ela tava na minha mão, eu não Então, sossegava. Eu também não era uma pessoa legal também não, sabe? Eu tinha isso. Por quê? Porque exatamente por isso. Eu queria que... Não, eu não posso aceitar. Na minha cabeça era assim, quando eu era mais nova. Eu não vou aceitar que eu goste mais da pessoa. A pessoa tem que gostar mais de mim. Porque eu aprendi uma vida Não, isso- inteira assim. Aham. Então, aquilo que você vai aprendendo, você vai acabando fazendo da mesma, até que inconscientemente você vai fazendo. Então, eu não era uma pessoa muito legal. Mas quando eu olho lá pra trás, na verdade, eu era legal. Sabe? Mas eu aprendi isso. Então, se eu aprendi isso, eu estava repetindo aquilo que eu aprendi, entendeu? Não estava sendo o que eu fui criada para ser, a minha natureza de ser. Eu era legal sim, entende? Então, eu fui fazendo coisas que, na minha impulsividade, eu não tive pessoas para me ensinar, na verdade. Não faz isso, é diferente. A minha mudança, Lorena, eu e a Thalita, a gente voltou e eu tava vivendo uma vida de solteiro tanto com ela ainda. Uhum. Aí um amigo meu, Clebinho da Van, Zezé Tour, Clebinho, eu fui no aniversário dele, Clebinho falou assim, negão, vem cá, precisando conversar com você. O que tá pegando? Clebinho, tipo assim, ele já fez muita coisa e hoje ele entende o valor da família. Uhum. Aí ele falou, cara, tem quantos anos a gente é amigo? Aí eu falei, Clebinho, eu tava com 39, eu tô com 38 pra 39. Vamos colocar aí que nós temos quase 30 anos de amizade. Eu falei, Que legal. ó, já fui padrinho de casamento. Você participou de todo o meu casamento. Sempre quando eu tenho as maiores dificuldades na minha vida, eu recorro a você, tipo, de conversar. A gente conversa muito. Você sempre puxou minha orelha, eu sempre puxei sua orelha. Só que tem um negócio que eu tenho que te falar. Foi o quê? Eu falei, o que, Cleber? Eu falei, cara, quantas mulheres já passou na sua vida que eu era seu amigo? Aí eu falei, todas. Inclusive a mãe da minha filha, quando eu fui conhecer ela, a gente saiu junto, eu não tinha carro. Clebinho falou, tô chegando da faculdade, pega meu carro, nós vamos lá, pega ela e eu levo você pra sair com ela. Bom. Clebinho Bom era amigo. esse cara. Nós ficamos até. E eu Esse fiquei com amigo. ele até 4 horas da manhã ali lá sentado, esperando Nossa, Deus. para depois voltar. E no outro dia trabalhar na van. Aí o Clebinho é do caramba. É E amigo. Clebinho chegou pra mim e falou Cobrar, assim: hein? oi? Tem que te cobrar esse. Ele vai vir aqui, a história dele é outra. Cara, aí Clebinho falou assim: Thiago, eu vou te falar um negócio que eu acho que vai mudar a sua vida. Preciso falar isso com você. Eu falei, o que foi? Eu nunca conheci nenhuma mulher que te ama igual a Thalita te ama. Aí eu falei, como assim? Eu falei, cara, essa menina gosta de ser demais. Faz sacanagem com essa menina, moço. Chega, né? Se Chega, você- não basta. Se você não quer, mete o pé, você vai arrepender, cara.
olha essa menina bonita, gente boa, conversa com todo mundo conversa com ela. Você não vê maldade no olhar da menina, você não vê a menina... O que você quer mais, cara? Geralmente, você pensa que amigo de homem, né? Aquilo que eu sempre pensava, amigo de homem vai chamar pra ir pra boteco, pra ficar com outra, quer dizer, isso que é amigo. Amigo quer ver você evoluindo, quer ver você um passo a mais. Isso. É uma coisa que é boa. Aí Clebinho, aí ele virou e falou assim, eu tava com a galera, andando com a galera assim, muito Farrista. farrista, isso. Diferente daquilo que você queria ser, né? Não, eu não via o que eu queria ser. Né? Essa que era o negócio. Na verdade, se eu soubesse o que momento, eu queria... Né? Aí o meu amigo, aí o Clebinho falou assim, solteiro anda com solteiro, casado anda com casado. Também acho. Exatamente. Aí eu falei, cara, fui pra casa. E eu e Thalita, nesse dia, quando a gente foi pro aniversário, a gente quebrou pau antes, não foi, irmão? E ele falou, e quando ele falou isso, eu cheguei pra Deus e falei, cara, eu preciso dar certo com a Thalita. Porque uma coisa eu já sabia, que se eu perdesse ela, eu não ia encontrar ninguém igual. Era raro, joia rara. Uhum. E passou um mês, aconteceu um fuá que todas as amizades fez assim, vum. Eu sofri muito por isso. Mas foi o momento mais importante pra mim e pra ela. Porque divisor, né? eu morava sozinho, eu sofria, orava pro teto, e eu, acostumado com todo final de semana, na casa de um, farra de outro, tal. Quem tava comigo todo momento? Thalita. Thalita. Aí, cara... Regozija-se na vida com a namorada da sua mocidade, Deus assim, com a esposa da sua mocidade. Aí, Alegra-te. cara, um dia, essa amiga que falei cortou a energia lá de casa. E eu fiquei uma semana, que eu ia receber só na outra semana. Então, tava na barbearia, ficava na barbearia o dia inteiro, chegava, passava na casa da minha avó, tomava banho, ou então tomava banho gelado, que eu não gosto de incomodar ninguém. E carregava meu telefone na barbearia, chegava lá, assistia um videozinho, pum, dormia. E acordava no outro dia, fiquei assim. Aí a Thalita falou assim, cara, eu fico impressionado com você. Isso não te incomoda? Como assim não tá te incomodando? Você não tem energia? E minha filha ia vir no final de semana. Nossa. Aí eu falei assim... aí eu entendi que eu tinha que passar por aquilo. Que era o meu processo. Ali que ia ser meu crescimento. Eu falei, não. E realmente, não é que não me incomodava. Me incomodava. Só que eu não sofria por isso. Uhum. E quem que foi lá e pagou a conta? Thalita. E a gente não morava junto, nem nada. Aí, pensei, e aqueles caras que todo final de semana? Aquele dinheiro que eu gastava todo final de semana, que eu deixei de pagar a conta. Já foi. Aí eu falei, não, velho. Agora tem que ser diferente. Aí eu sentei com ela e falei, cara, vamos morar junto? Bonitinho. Aí ela... mas minha mãe não vai deixar, minha avó não vai deixar, porque são família cristã mesmo, né? Aí eu falei assim, ó... Jogo desigual. Né? Aí ela falou assim, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, a sua mãe tem medo da sua avó. Você vai lá e vai conversar com sua avó. Com a avó. A avó que era sério. Aí ela foi lá e conversou com a avó dela. E foi tão engraçado que aí ela conversou com a avó dela na sexta-feira, no domingo a mãe dela foi lá em casa, a Thalita tava lá. Aí ela falou, filha, como é que vai ser? Eu falei, não, já conversei com a minha avó. Então tá, filha. Já conversou? Conversou. Então, pra mim, tipo assim, a gente ia resolver. Uhum. Aí, no outro dia, no almoço, eu falei, amor, que dia que você vai lá em casa essa semana? Eu falei, lá em casa? Não tem lá em casa. Eu vou pra nossa casa. Aí eu falei, que nossa casa? Você vai pra casa de sua mãe? Eu falei, não, eu vou pra minha casa. A minha casa é a sua casa. Aí eu falei, Thalita, mas como que você vai conversar? Você tem que conversar com sua mãe lá, você tem que resolver seus negócios. Aí ela falou assim, já tá conversado. Ontem minha mãe falou, minha mãe me entregou pra você. Pronto. Eu falei, cara, e eu pensava que ia ser uma confusão. Te vira. Eu falei assim, cara, que confusão que vai ser isso.
Cara, e Deus vai, sem brincadeira, eu falo que é muito presente. Então eu vejo vocês falando assim, e falo, cara, velho, que bacana. Mas, assim, Deus usa isso, né, para nos mostrar, para ir nos unindo através das nossas burradas. Uhum. Ele vai dando um jeitinho Sim. de fazer as correções que Sim. são necessárias, mas os dois têm que estar dispostos. Nós estávamos dispostos, só que eu estava ferida. Sim. Eu ainda não havia descoberto. Ele mais pacientemente. Então, Deus uniu os dois ali e falou, um vai completar o outro e vai dar certo. Mas estávamos dispostos. Lembra que mesmo que brigássemos, Uhum. quando estava junto, era muito legal, estava dispostos. E como vocês imaginam daqui a 10 anos, vocês? Nossa, você quer falar primeiro, Dé? Ué, Só eu que se falo. você deixar, né? Tá vendo? Ô, Lúcio, é porque eu converso com você quase todo dia, senhor. Não, você não sai daqui. Fala aí, como que você imagina o seu casamento daqui a 10 anos? Cara, melhor do que agora, com certeza. Né? Já com mais realizações. Hoje eu consigo sonhar já com o meu futuro. Igual ela falou, ela sempre soube que ela teria, sempre se viu com um casamento maravilhoso, assim. Eu nunca fui essa pessoa de imaginar o meu futuro nem nada, né? Hoje eu já consigo planejar, preciso de planejar, Uhum. né? Aquela questão de a gente estar sempre evoluindo, a cada dia melhor, um dia melhor que o outro. Isso é uma obrigação nossa em todos os setores, de profissional, familiar, casamento, com as amizades. Então, assim, está bem melhor. Né? Está realizando mais sonhos. E a cada sonho realizado, colocando outros como objetivo. Mas o nosso principal hoje, o meu principal sonho, meu casamento, graças a Deus, já está firmado na rocha de Deus. Sim. Eu acho que é o principal, Amém. já está lá. Pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir que ele está estruturado a aguentar. Né? O meu maior sonho hoje é o futuro dos meus filhos, é ver eles direcionados. Assim, a Júlia, o João Pedro, né, vai fazer 18 anos agora, já formado, já com o seu consultório, né, já pronto, já bem casado, com a cabeça no lugar, já está assim pronto. Graças a Deus a gente está conseguindo, através da palavra de Deus, deixar filhos prontos para o mundo. E ver a Júlia bem também direcionada. Esse é o meu principal sonho, acredito que é o dela também. Eu falo que gente, aqui assim, eu tenho as três primeiras perguntas, depois eu vou deixando, só que eu tenho aqui o meu roteiro. E Deus Aqui vai a gente agindo. tá em casa, então a gente pode E Deus falar vai o que agindo. quiser. E a próxima pergunta ia ser realmente, agora a gente falar sobre os filhos. A Juju e o João. Vamos falar da Juju primeiro, para não ficar com ciúme, né, Aproveitar que Juju? ela tá aí Primeiro as nos damas. bastidores. Primeiro as damas. Tá com frio, Juju? Tá com frio, Juju? Você não queria, vou contar pra você. Eu quero que me façam perguntas. Você quer, Júlia? É mesmo? Aí te fizeram. Eu vou fazer uma pergunta Ah, não pra quero, você. não. Como que é a criação? Como que vocês dividem isso? Como que é o não? O não é igual aos dois? O não é separado? Pergunta pro seu pai, Ele é pergunta gente pra boa, sua mãe. lembra que ele é gente boa sempre. Foca nisso, ele é gente boa. Eu sou a brava. Aham. Olham pra mim e é tipo assim, não, você é brava. Sou. É porque eu gosto de tudo muito organizadinho. Sim. E eu não gosto de ter trabalho com as coisas. Uhum. Do tipo, eu tenho pavor de ficar parando no hospital com a menina. O que Sim. eu vou fazer? Vou ensinar eles a alimentarem bem, vai comer bem, vai fazer uma atividade física, papá. O seu posso. trabalho, ele impacta muito na sua família. Muito, 100%. muito, 100%, total. O trabalho como um todo, né? Porque eu não sou só nutricionista. Tem uma parte do meu trabalho que ela tá vindo à tona agora. Mas a parte da inteligência emocional, desse autoconhecimento, é que foi o X da questão lá em casa. Sim. Então, ele trouxe esse equilíbrio todo. E isso tudo veio através da teologia. Sim. Legal, né? Porque quando a gente pensa em teologia, a gente falavam comigo, você vai ser pastor? Eu falei, não faço para isso. No primeiro momento, na verdade, eu fiz teologia porque eu queria descobrir. Eu sempre fui muito questionadora. Uhum. Eu queria descobrir.
Em segundo momento, eu queria debater a igreja. Sim. Eu queria ir lá Sim, sim. tá falando errado e tal. Sim, Era sim. esse meu bem. Era assim. Então, a teologia me trouxe isso. Ela me trouxe A gente é gostoso. Ela me trouxe um equilíbrio e uma fome de conhecer mais. E aí eu queria entender essa parte comportamental. Sim, Então, isso tudo não foi pro outro. Eu não queria pro outro, eu queria pra mim. sim. Eu precisava mudar a mim. Lembra aquela dor que eu senti? Uhum. Que eu tava igual um neném, um feto, e Deus me carregou literalmente ali. Pra mim, Deus estava me carregando. Então, eu precisava era pra mim, pro outro não. E aí, um dia, aí eu vou te contar essa parte da história. Nós íamos pra algumas igrejas, nós nunca paramos em nenhuma igreja e falar, essa é minha igreja, né, velho? A gente nunca teve isso. Íamos um tempo, depois a gente parava. Por quê? Porque eu não entendia que eu fazia parte única e exclusivamente daquilo ali. Uhum. Era Cristo o meu ponto, minha referência. E não a igreja, o título da igreja, a placa da igreja. Eu não tinha isso. Até porque eu vim de uma história que eu passei pelo espiritismo, eu passei pelo candomblé, eu passei pela Umbanda. Isso dá um outro podcast. Sim. Até chegar... Então não vai ser nós dois, que eu passei por isso tudo aí. tá vendo? Então, por isso que eu sou muito tolerante com essa parte religiosa. Sim. Porque é religiosa. Sim, apenas pra mim. E cada um se aprende uma coisa. Exato. Então, assim, isso trouxe... Eu até perdi um pouco, eu me lembro. Volta pros filhos. Pros Os filhos. filhos. Não é dos meninos, não. Então, isso trouxe... essa parte toda veio a calhar lá pra casa. Sim. Né? Então, a gente precisava... Os frutos são os filhos. Uhum. Então, a gente precisava de quê? Vamos pensar, como é que a gente quer ser espelho para as crianças? Sim. Porque nós vamos ser exemplo, não é do que tá falando, não. Se deixar, eu falo ali, eu passo um sermão. Sim. Para ela, para o João, sento a bagaça mesmo e passo o sermão. E eu converso igual para eles, para eles entenderem a linguagem. Uhum. Mas a gente precisava de ser exemplo. Como é que eu vou ser exemplo? Hoje, se você pergunta para a Júlia, eu acho até engraçado quando eu chego em casa, mamãe, nossa, você vai gostar dessa professora minha. Por quê, Ju? Porque ela é muito estudiosa, ela é muito organizada. É isso que ela vê que a mãe é. Então, por quê? Eu não só porque eu queria aprender a ser assim, porque eu não nasci assim, não. Sim. Eu queria aprender a ser assim, mas eu queria que minha filha também. Meu filho também aprendesse, gostasse. É prazeroso estudar, ter conhecimento. Porque eu sempre me lembro quando Deus falou comigo, eu pedi muito a Deus sabedoria. Muito, muito, muito. Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. E ele fala na palavra dele, crescer em graça, mas em conhecimento. Não é só em graça, em conhecimento. Sim. Então, corra atrás da sabedoria mais do que ouro e prata. Então, eu fui atrás dessa sabedoria, sabe? E eu queria que meus filhos vivessem isso. Quero que os meus filhos vivam isso. Aí, lá tem as tarefas da casa, como que é? Só para as pessoas entenderem como que é a casa dos gravatás. Como que é? Fala, Ju. São pais. São pais. Tem as obrigações. Assim, nesse lado como pai, né, as pessoas até têm, quem tá de fora, a Poliana como a carrasca, mas eu sou muito... Eles sabem, eu sou muito intenso com eles, assim, nas cobranças, principalmente do que eu não tive, do que eu perdi tempo na minha vida, às vezes, por falta de atitude, por falta de... A gente olha muito isso, né? Porque quando a gente é criança e quando talvez os nossos pais... Não tô aqui criticando a criação nem a minha, nem de ninguém, mas assim, às vezes a gente vive muito aquele negócio do filho, o principal amor. Só que assim, a gente tem que criar filhos pro futuro deles, né? Né? De chegar e... Poxa, peraí. Eu preciso entregar meu filho pronto. Como eu falei, o meu principal sonho hoje é ver meus filhos direcionados. Pô, saindo de casa bem formado, já com o próprio dinheiro. E para isso você tem que ter um processo dentro da sua casa. casa. Você tem que ir encurtando o tempo. E o principal ponto é sendo exemplo. Né? Eu falo com eles lá em casa, eles têm bons exemplos. Não os perfeitos, mas pontos fortes de exemplo. A Poliana ela é muito estudiosa e muito organizada. Eu sou um cara muito batalhador. Sim. Pode é mesmo. acontecer o que Ele acontecer, que faça chuva ou faça sol, eu tô ali firme já. Quem me vê hoje não sabe o que eu passei, né? Do início. Também Eu vou te contar. Você vai contar. Você vai ter esse tempo para contar. Nossa, não é hoje, fantástica a história mas você vai ter esse tempo. a minha história é muito legal, assim, lá da minha vida, assim, Sim. profissional, enfim, até chegar Você vai vir aqui para contar seu lado profissional. Aguardo o Tá? convite, aguardo o convite.
Mas assim, eles têm esses exemplos. Aguardem, gente. A gente vai falar do Lucas Top Esse é especial. Móveis. Do caminhão Tá? de lixo à minha própria empresa. É Esse aí, verdade. Tá vendo? É até Ó, o título. Hein? vocês acham que ele é bom no vídeo? Do nada? Brotou, nasceu? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, Inocente. inocente, tá? Eu sei isso aqui, ó. E olha que eu sou amigo dele já há anos. E não é uma história que é montada para poder vender. Sim. É uma história real. Ela é muito legal a história dele. Eu já filmei a história uma vez Mas- em conta. Mas eu falo que, tipo assim, a nossa história, Lucas, quando o seu filho, quando a sua família sabe dela, eu falo que o meu maior exemplo é minha mãe. Sim. Todo mundo fala assim, não, Thiago, você é um cara conversado, não, Thiago, você é um cara super atencioso, não, cara, seu atendimento é excelente. Você não conhece minha mãe. Bonitinho. Você sempre fala dela, Você não realmente. conhece, porque eu fui ali, ó, meus 8 anos de idade, minha mãe trabalhava com enfermagem, Aham. só que no final de semana eu tava no carrinho de cachorro-quente com ela, que ela tinha um carrinho de cachorro-quente. Então, eu aprendi, eu vi como atender uma pessoa e a pessoa sorrir. Isso mesmo. Entendeu? Assim, E você, nessa parte de exemplo, Lucas, que a gente tem dos filhos, os filhos sabendo da sua trajetória, porque hoje, para muita gente, por isso que eu trouxe vocês aqui, porque para muita gente, o Lucas tá rico, a Poliana tá vivendo um sonho que o Lucas tá bancando. Entendeu? Não, mas é porque as pessoas. É isso mesmo. Não tô falando que é. Não, tá entendeu? ótimo. Então, as pessoas veem, e eles não sabem Não. que você trabalhou Não. num caminhão. Eles não sabem que você quase perdeu um filho. Eles não sabem que você foi muito machucado antes de ter esse relacionamento que você tem hoje. Ninguém sabe de nada, né? Só vai a ponta do iceberg. Por mais que tá o vendo Lucas me ali, fale né? de vocês, por mais que eu fale do meu relacionamento com o Lucas, vocês nunca vão entender 100%. Verdade. Mas você vê, por exemplo, assim, essa questão de como o exemplo é importante dos pais para os filhos. Você acabou de falar do caso da sua mãe. Eu, na minha família, eu tive um pai extremamente trabalhador Sim. e principalmente apaixonado pela minha mãe. Eu Nossa, vivi e casamento vivo até hoje. Infelizmente, minha mãe foi para os braços do Senhor, mas assim, quando ela estava aqui na Terra, para o meu pai, ela era a principal referência. Então, assim, eu vi isso dentro da minha casa. Você viveu o amor, você viu o amor. Sim. Isso. Então, eu não vi separação na minha vida. Talvez se eu tivesse presenciado ou participado disso na minha vida, numa primeira briga minha e dela, a gente separaria. Mas Lucas. Deus me deu a oportunidade de viver um casamento muito intenso do meu pai e da minha mãe. Aí que é o ponto que eu falo, cara. Por exemplo, Lucas, a minha mãe relacionou com o namorado dela, que foi o meu padrasto, que eu nunca chamei ele de padrasto. Eu sempre falava que ele foi o meu melhor amigo. Ele é até complicado de falar. E eles relacionaram 27 anos, eu nunca vi os dois discutir. Ai, tá vendo? O meu avô faleceu, minha avó tinha 67 anos de casado. Eu vivi com meus avós. Minha mãe E trabalhava bem casados. e eu nunca vi os dois discutir. Pois é. Eu também não me Então, recordo de meus pais. Quando você discutirem. traz para o relacionamento, às vezes, eu e a Thalita, a gente discutiu forte mesmo uma vez. E quando eu vi que ela se descontrolou, eu virei e falei assim, foi a única vez que eu falei assim, cara, amanhã eu vou lá na sua mãe, você vai pegar suas coisas, vou te entregar lá. Ela, por quê? Eu falei assim, eu não nasci para viver isso. E eu deixava nos outros relacionamentos isso acontecer, Lucas. Só que com ela eu não ia querer. Tá certo. Então, o exemplo que vocês dão, até como o amor que vocês têm um pelo outro, por mais que vocês tenham filhos, cara, vocês são os nossos frutos, mas o amor verdadeiro está entre nós. É por isso que a gente nunca abre mão de estar viajando a cada 3 meses juntos. A gente sai sozinho uma vez por mês. A gente tem essa dinâmica, tá? Sim. Uma vez por mês a gente vai visitar um restaurante top em BH, vai sair junto,
Vamos oferecer isso para os meninos. Os meninos participam também, mas o nosso momento é nosso momento. Sagrado. E não tem isso, não. Então, a brava é você e o Lucas é o que conversa. Não é que é brava, né? Falando sobre dividir as responsabilidades em casa. É verdade. Dividir a responsabilidade. Tá legal. Sobre a divisão Agora, da peraí, responsabilidade. essa tosse dela, você tá tossindo dentro do microfone. Gente, esse Lucas não tem jeito. Juju, você queria fazer alguma pergunta para os seus pais? Não? Vai pensando que você tem 3 minutinhos para perguntar. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Faz uma pergunta para os seus pais. Aqui, mas assim, essa questão de divisão de funções, não existe uma... Não tem nem como você colocar uma regra certa. Você é a má e eu sou o bonzinho. Você que bate, eu que faço o cafuné. Os dois lá são estudiosos, a Juju mais o João. Um tem que pegar mais Eles no têm que pé, ser. aí eu tentando apertar pra você aqui, Ju. Eles têm que ser. Eles têm que ser. Ele não tem outra alternativa para eles. Tem que ser. Eles têm que estudar. Eu não aceito lá em casa. Não aceito eu não consigo. Não aceito mentira. Eu não aceito mimimi. Não tem. Você tem um momento... É claro que não é militar, tá? Não fica parecendo... Nó, que tortura. Não é. Mas eles têm que ser, porque isso vai ser bom para eles. Sim, E eu criando essa disciplina, eles vão pegar isso e levar para o resto da vida. sim. Pode bater o pé agora, pode xingar, pode espernear. Ok, você pode berrar aí, mas você tem que estudar. Você berra, mas você estuda. Não quer nem saber. E vai aprender. E toda vez que aprende, volta para casa. Ai, legal. É assim. Aí você se sente mais vitorioso que ele. Porque eu Mas se sei você parar pra que pensar... é bom, E cara. nesse ponto da vitória deles, como que vocês fazem? Vocês comemoram junto com eles? Eles têm um benefício ou não? Como que é? Tem. Toda vez que existe uma coisa que é passei de ano ou se eu tô com uma nota ruim, recuperei uma nota, sempre tem uma comemoração. Vai ser com uma pizza. Sim. Pizza sim. é uma comemoração, Sim, a gente sim, gosta sim, de sim. pizza, vai ser Não uma precisa pizza. ser Não. coisa material. Sim. Vou dormir no quarto do papai e da mamãe. Uhum. Vai dormir no quarto do papai e da mamãe. Sim. Lá em casa tinha mesversário de dormir, depois de velhos, mais velhos, né? De dormir no quarto do pai e da mãe. Uhum. Adoro Mas até não- hoje. Não tem Hã? luta. Ou na sala, todo Todo mundo mundo. junto, sabe? É o melhor. Tem que ter. Eu ensino pra eles, porque cada vitória que a gente tem, se a gente manda esse comando pro nosso cérebro, ele entende que é bom. Sim. E se é bom, ele vai querer mais. Sim. Eu quero mais vitórias, eu quero aprender mais. Então, isso é importante. Eu sempre falo, fazer eu isso. faço isso também muito canal. Eu falo. Tem que ter. É muito importante. Mas na divisão, um pouquinho sobre a divisão lá em casa, casa é uma empresa, né? Sim. Então, assim, nós decidimos lá atrás, eu e o Lucas, que não dava para os dois ficarem fora o dia inteiro. Isso era prejudicial para os dois. E a matemática não compensava. Eu ia pagar uma pessoa para poder ficar lá em casa com os dois, aquilo que talvez eu pudesse receber na rua e eles iam ser criados por outras pessoas. Eu não queria terceirizar a educação dos meus filhos, porque eu sempre quis filhos. Então, eu queria educar. É trabalhoso? Mas a recompensa para mim era muito maior. Porque lembra que eu falei com você que eu tenho pavor de ficar tendo trabalho, Sim. de coisa que é da minha capacidade de fazer? Eu não queria. Então, tipo, eu é que vou educar, vai você, vai ser o provedor e tá tudo certo. A gente nunca teve, esse dinheiro, você tá pegando dinheiro pra quê? Esse dinheiro é meu, nós nunca tivemos. Tá tudo ok quem tem, tá? Nós chegamos num acordo que sempre, desde sempre, Funciona. super funciona lá em casa. Então, a conta é uma só, o dinheiro é um só. Se eu ganho, já teve, no início do nosso relacionamento, eu ganhava infinitamente mais que o Lucas, era nosso. Hoje, infinitamente mais ele ganha, é nosso, e não existe isso. Por quê? Eu abdiquei lá atrás para um bem maior, porque para mim é uma hierarquia assim na minha cabeça, tá? Deixa eu falar como que funciona. Deus, eu, minha família e depois meu trabalho. Sim. É depois. É porque eu não ligo? Não. Porque primeiro é Deus. Sim. Porque se eu não estiver bem... isso muito bem definido, a gente se perde. Então isso é muito definido na minha cabeça desde sempre.
Então, vamos fazer isso? Vamos. Eu estava trabalhando na época como personal, eu não tinha horário vago, eu trabalhava de segunda a sexta. Trabalhava até 9 horas da noite. O Lucas, como corretor, até tarde. Não estava legal. Vamos sair fora. Volta eu para dentro de casa, tá tudo certo. Você vai, vamos mexer com seus planos, seus sonhos, tá tudo ok. E a balança para mim fecha aí. Ela não fechava porque eu entendo que a mulher é um alicerce. Não adianta, pode bater cabeça, você pode berrar o que você quiser. A mulher tem sensibilidade para algumas coisas, a mulher tem mais pulso firme para outras, sabe? Os filhos acabam dependendo um pouco mais da mulher. Pode falar que a sociedade patriarcal, aqui, quase 2000 anos foi ensinado e estava tudo dando certo. Isso que você está falando, Poliana, é que a gente está indo para o final, mas só uma coisa que é muito certa. Como a Ana Lua, ela não foi gerada da Thalita, a Thalita tinha muito esse negócio, tipo, assim, não vou chamar atenção, tal. E quando ela foi conversar, hoje ela entende. Mas antes a Thalita pegava muita opinião dos outros. Para dentro do relacionamento. E as pessoas falaram com ela assim, não, a Ana Lua não é um problema seu. A Ana Lua é problema da mãe dela. Ela não é nem problema. E ela faz parte da família do homem. Aí eu falo, cara, se você não chegar e se posicionar, ela nunca vai te respeitar. Exato. Sim. Entendeu? Você não precisa gritar, você não precisa fazer nada, isso pode deixar comigo. Mas queira ser amiga dela. Deixa ela ser sua amiga. Semana retrasada, logo que a mãe dela chegou, hoje ela tá naquela fase de quero morar com meu pai. Ela tá com quantos anos? 9. E desde cedo, até a própria mãe dela sempre falou, eu sei que uma hora ela vai falar, é meu pai. Então, ela entrou para debaixo das pernas da Thalita, a Thalita começou a chorar, ela chorando, eu falei, pode deixar que aqui eu resolvo. E hoje ela fala, Dona Lua, vai tomar banho. Ana Lua, e ela vai. Ana Lua, você vai escovar sozinho o seu cabelo. Isso. Tá, agora é a hora de... Aí a hora que ela não consegue, aí é a hora que eu entro. Entendeu? Então a gente foi criando. Mas eu tive que conversar com ele e sentar agora e falar, ó, Ana Lua é sua. Entendeu? E graças a Deus a mãe da Ana Lua é apaixonado. Nossa, é muito bom. Com a Thalita. Nossa, é muito bom. Tanto que muita gente fala assim, mas eu pensava que a Thalita que era a mãe da Ana Lua. E eles falam assim, ela parece mais com a madrasta, gente, que é comigo. Entendeu? Então isso é muito bom, isso é muito gostoso. Isso a gente conseguiu realizar. Lucas, pra gente terminar, pra gente ir pro nosso final. Diga. Porque você é o lado mais bonzinho, né? Então por isso que eu não vou perguntar pra você. Ele é mais legal, ele é muito mais legal que eu, né, velho? A Juju não perguntou, mas eu vou perguntar. Pergunte. O que é a Juju mais o João pra você? Cara, é um amor muito grande, né? A responsabilidade que eu tenho como pai, né? De fazer esse papel, de conseguir levar amor, e ao mesmo tempo estando mais tempo fora de casa. É uma responsabilidade muito grande, mas é o que eu falo, o amor para minha família tá sempre seguindo a ordem que a Poli falou, Deus em primeiro lugar, eu depois, e depois a minha família. E depois vem o resto. Né? Com todo respeito ao resto. Cara, e acho que eu só tenho que agradecer vocês. Hoje o meu coração encheu de amor. Delícia. Porque primeiro a gente tá na presença dele. Toda vez quando começo eu faço aquela oração, eu faço isso porque eu não faço isso aqui para mim aparecer, pro Thiago ser conhecido. Eu faço isso aqui para as pessoas verem as pessoas que estão ao meu redor e tanto que essas pessoas são boas. As histórias delas têm que ser contadas para as pessoas. Para as pessoas entenderem que por mais que você esteja em qualquer momento da sua vida, alguém já passou por isso. Com certeza. Sem dúvida. E se você tiver fé, isso tudo vai resolver. Nada é para sempre. E eu estou trazendo nesse primeiro momento pessoas que realmente me inspiram.
Pessoas que realmente eu chego e falo, cara, essa pessoa aqui... Que bom. Que Entendeu? bom que somos Então, essas. isso aqui pra mim, Poliana, não é... É um sonho, é uma coisa que eu estudei, que eu quis e que Deus me deu. Mas só que vocês estão aqui é muito pra mim, porque as pessoas têm que entender que atrás de qualquer sucesso, primeiro vem Deus, você e a sua família. Isso. Qualquer... E não é preciso a gente morar numa mansão. Não é preciso a gente ter muito dinheiro. Mas é preciso a gente acreditar no nosso processo, no nosso projeto. E eu vejo que deu muito certo com vocês. Deu, graças a Deus. Por tem isso dado que eu bastante. quis que vocês estivessem aqui comigo. Aí levar um pouco pro seu lado, assim, pro seu momento. A gente puxa um pouco do que nós vivemos também. Que talvez isso não estaria acontecendo com você se a Thalita não tivesse na sua vida. Igual você Sim. falou de... Você é 100%, cara. Então isso quer dizer que é a vontade de Deus, que as coisas vão clareando. Ela que me apresentou a Jesus. Pois é. As suas ideias, que antes eram só ideias, às vezes viajantes, hoje elas são executadas e acontecem da forma mais fácil que você imagina. Tipo, poxa, aí como é que eu vou fazer? Onde é que vai ser? As coisas vão clareando. Eu tinha vários sonhos na minha vida que para mim eles seriam impossíveis, mas Deus chegava com todos os meus sonhos que um dia pensei. Ele chegava e, meu Deus, aquilo que eu achava que era impossível, hoje acontece. Cara, vamos aqui rapidinho. Senão Bora. não dá tempo da gente fazer, né? É rapidinho. Já acabou? Falei nada. Leandro, você gosta de futebol? Eu não quero falar muito de futebol, tá, gente? Só Fala, quero vamos falar lá. que você Bem, amigos. gosta de futebol. Não? Lucas, você gosta muito de futebol? Lucas? Bastante. Beleza. Só isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, eu vou falar. A primeira coisa que vem na sua cabeça, você fala. Beleza? Vai ser pro Lucas primeiro. Vou fazer uma pergunta pro Lucas, depois pra você. A primeira coisa que vier na minha cabeça? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Vai. Fechou? Um sonho. Um sonho? Ver minha família sempre voando alto. Poliana, seu maior medo é? Perder a fé. Segunda vez que eu escuto isso hoje. Lucas, um arrependimento. Arrependimento? Não ter conhecido a Poliana. Guida Pereira. Se pegar esse áudio aí. Ajude. Eu falei, você não acreditou. Eu falei. Você quer um arrependimento? Fala. Então, eu falei que era não ter conhecido a Poliana antes, né? Você arrependeu disso já, né? Falou. Me arrependi de ter falado disso. Cara, não tenho, cara. Não tem? Não tenho. Poliana, minha prioridade é? Deus, aquela hierarquia. Deus, eu e minha família. Pode falar essas três ou Sim, teria que ser pode. uma só? Essa é a pode prioridade tudo. da minha vida. Lucas, Eu. o que é inegociável pra mim? Pra mim, Pra você. Deus na minha vida, em primeiro lugar. É inegociável. Mas eu não ficar repetindo as respostas, né? É essa a regra na minha vida. Deus, família. Deus, eu, minha A gente família. tá falando sobre família. Isso é inegociável. Vocês juntos é um Isso só. era só uma palavra, né? Só uma... entrar no tema, não, né? Não, pode falar. Não, cara, porque isso não... vai naquilo que eu falei no início. É a premissa da nossa vida. Se o homem deixar e a mulher deixar outras coisas puxarem a atenção, desmorona a sua conexão com Deus. Deus é família. Poliana, família. Lucas, Deus é? Muito amor, muito amor. É perfeito, maravilhoso, todo-poderoso. Nossa base, nossa força, nossa luz, tudo. Poliana, morro de rir quando? Eu conto piada.
Quando eu conto piadas, são as melhores. Não, as São as piadas. melhores. Você tá tentando, né? Você tá... Tá vendo, né? Você vê, né? Eu Eu falei consegui que você alguma escreve lá. coisa. Você tá pior. Tá juvenil Cara, ainda. as piadas são Então você Tá ri jogando. eu não dou da, conta. você ri da piada. É porque é muito ridículo. É muito Claro. ridículo as piadas dele. Lucas, o que eu mais gosto em mim? Em mim, Você. cara, Gente, deixa eu só falar com vocês. Ele tá assim, ó, cabeludo, a barba mal feita. Ele tem barbeiro tá aqui, tá? Barbeiro aqui. parece, Só que ele quer não marcar parece. sempre na última hora. não parece. Falei pra não falar. Vai lá. O que você mais gosta disso? Cara, cara, não sei te falar o principal ponto. O que eu mais gosto em mim é de saber que Deus olha por mim. Eu acho que é isso. Assim, não sei falar um item, sei lá, humildade, de conseguir ter chegado nesse ponto, de ter a minha família como principal ponto, enfim. Poliana, meus filhos são... Nossa, o maior tesouro nessa terra pra mim. Eles são um tesouro, esses meninos são ouro demais. Uma palavra que te define, Poliana. Lealdade. Uma palavra que te define, Lucas. Lealdade também. Poliana... Tá... Gente, e eles tentaram mandar... que eu manda o roteiro. Manda pra ele. Eu falei, não, eu vou lá e eu falo. E tá batendo tudo. Tá vendo? Poliana, a Poliana, a Thalita colocou poli por poli. Pole por pole. Então, nossa, complicada e perfeitinha. É isso? Não. Já Eu sou foi. muito leal, sabe? E eu amo muito as minhas amizades. Sim. Eu amo muito essa coisa de família. Eu amo lutar pela família. Eu amo transformar vidas. E eu amo rir. Eu amo ter uma vida mais leve, sabe? Eu gosto muito de solucionar. Eu não fico focando no problema. Entendi. Então, pole por pole é essa aí. Lucas por Lucas. Então, um cara muito amigo, muito parceiro, muito... Eu gosto de dividir, né? Eu gosto de quem é de verdade comigo. Hoje eu consigo detectar quem realmente é de verdade comigo. E essas pessoas estão do meu lado. Quem não é, não está. E sou realmente um amigo de verdade para quem é meu amigo. A última da noite pra gente encerrar. Juju, seu pai e sua mãe pra você. Ixi. Vem cá. Vem cá do meu ladinho. Vem cá. Sem chorar, hein? Sem chorar. Sem piadinha, sem graça. Não fica sem Aqui, graça. ó. Fala no Você microfone. fala aqui. Seu pai, que é o Juju, papai? seu pai e sua mãe pra você. O que eles significam na sua vida? Não, vem Oi? cá, aqui, ó. Exemplo. Exemplo? Só isso, Juju? Mais nada? E o Flamengo? O que ele significa pra você? Olha. Decepção. Agora, né? Nesse momento, hein? Ô, vai. Obrigado, viu, Juju? Obrigado, essa família maravilhosa. Eu falei do Flamengo, gente, porque o Lucas ele conseguiu trazer todo o amor do Flamengo pros filhos. Você não tem noção, tá? Já fui com isso pro estádio, vocês não têm Uma noção. das melhores heranças que eu vou deixar é essa, cara. Nossa, Já tá marcado. Oh, meu Deus do céu. Não julgaram, ele não sabe o que ele fala. não sabe o que diz. Ele tinha que fazer uma piada, pelo menos a última. Não, nada de piada. Tá? Nada de piada. Gente, contatos de vocês. Faça um contato. Então, Quem quiser minha- encontrar com vocês, fala aqui pra mim, aqui, ó. Minha nessa rede câmera. social, opa, eu. Não parece, não, mas eu sou engraçada. Minha rede social é mãefit, @mãefit.oficial. Lucas, como falar, como encontrar você? Ixi, tá fácil, hein? Tá fácil. Tem na Top Móveis, né? @Lagoa Santa Top Móveis. Pra quem não conhece, tá perdendo, hein? Quem conhece não tem internet, exatamente. Boa, Thalita, gostei desse slogan, hein? Vamos começar a falar ele agora. Quem não conhece não tem internet. E o meu pessoal, que é Lucas_Gravata.
Segue lá. Por que eu Gente, passei o meu telefone? Hã? Então. Pode Mas cortar é isso porque aí, você não quero pode- saber de ninguém te chamando. Não me liga, não. Ó, oh, meu Deus do céu. Não me liga. Eu não Gente, entendo. queria muito agradecer vocês. Que Jesus abençoe muito vocês. Obrigada, Abençoe muito a querida. família de Obrigada. vocês. Amém. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. É muito mais importante para mim do que para vocês. quem te falou isso? Ele já tá falando mentira, hein? Não, foi eu mesmo. Quando eu quis fazer esse projeto, as primeiras pessoas realmente eram vocês. Que bom. Entendeu? Então, eu tô honra. realizando um sonho. E que bom que tô realizando um sonho com pessoas iguais a vocês. Obrigada, querido. Isso Obrigada. é enorme, irmão. Isso é enorme. Esse momento aqui é enorme, é de Deus e isso é o principal. Amém. Nós te agradecemos, é uma honra estar participando desse primeiro momento. Pode ser que daqui para frente melhore um pouco mais, Se né? Deus quiser, se Alguma Deus coisa. quiser. Mas é uma honra estar nesse pontapé inicial. Verdade. Conta com a gente pro que você precisar daqui para frente. É uma honra ser seu amigo. Amém. É uma honra estar com você. As pessoas falam até que a gente é sócio, né? E como pensa que a gente é isso? sócio? Pô, não tava sabendo. Só não velho. entra, Faz só isso. não entra. Sócio aqui tá. Obrigado, Paulo. Obrigado, irmão. É assim. A gente põe o pé. O restante Deus faz. Amém. É isso aí. Deus abençoe. crer. Vamos que vamos. Amém. Gente, Obrigada. esse foi mais um episódio nosso. Um episódio que eu queria muito que acontecesse e Deus provou. Então, resumo de tudo é que coloca Deus na sua vida, que Ele vai fazer coisas que você não acredita. E pega esse episódio hoje, assista várias vezes, veja detalhe por detalhe, que eu tenho certeza que vai chegar algum momento que você vai se identificar. Não pelas pessoas, mas por que Deus fez nas pessoas. Vem cá, vamos conversar?